Boa noite a todos aí. Vamos ver alguns pontos desse edital aí. O edital um dos mais esperados do ano. Obrigado aí, tá? Obrigado pela parabenização aí de muitos aí. Muito feliz de estar podendo somar aí com o pessoal aí. Isso é muito importante, né? E eu, assim, acho que é o concurso mais esperado, né? Desse ano, né? Chegou agora pra gente aí. Espero que vocês possam aproveitar bastante. Espero que todas as vagas sejam daqui. Entendeu? Obrigado aí pelas felicitações pelo dia do professor. Nós tivemos aula hoje de português. A professora conversando comigo, ela tinha um projeto só para hoje. Mas a gente vamos fazer essa live aí e a gente vai sair daqui um pouco mais, né, informado sobre o concurso em uns pontos bem importantes, né, que eu separei aqui, tá? Vai ser bem válido aí. Vou botar aqui né, um grupo de apoio aqui, se entrar algum áudio aí, o grupo de apoio vai lá e dá um apoio, né? A internet é muito boa, né? Mas a internet, às vezes, quando ela é muito também traiçoeira também, a gente tem que saber lidar muito com isso, né? Muito complicado a internet. É muito boa, é boa demais, a gente não vive sem ela. Mas a gente não pode fazer dela também, ser dependente dela, né? Então, assim, que a gente possa usufruir das benefícios dela, mas também que tomemos cuidado também com ela também, que ela pode causar muito danos pra gente, pros nossos familiares também, pessoas próximas a gente. Ela é boa, mas ao mesmo tempo ela. Tome cuidado. Só analisem o que vocês fazem na internet, entendeu? É muito importante, entendeu? Não tem como hoje viver sem internet hoje, né? Começo nem falando do negócio, mas só para vocês ficarem bem atentos, né? Numa ferramenta que hoje é mundial, o mundo não vive sem ela, né? Mas que nós não possamos, né, ser dependentes dela, né? E que possamos saber utilizar ela, né, da maneira adequada também. Tá bom, pessoal? Vamos lá iniciar aí a nossa live aí da explicação do edital, tá? Então, edital da Unirio, né? A Unirio é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, tá? Assim, graças a Deus eu, né, faço parte dela, né? Sou do último concurso estatutário e muito legal. Hoje temos o Hospital Grafeguini, né? E também o Hospital Federal, o Hospital dos Servidores do Estado, o Hospital Federal que era do Ministério da Saúde, porém foi cedido para a Unirio. E então, assim, vai ser muito bom, né? Pra gente não, porque nós talvez tenhamos que sair de lá, né? Do hospital, né? Temos que ir para o servidor. Mas para quem tá entrando vai ser muito bom, muita validade, porque pode ser que abra mais vagas, né? Mais que isso aí, que a gente vai ver também o sistema de homologação também. A gente vai ficar informado com bastante coisa hoje, tá? Então o edital, né? Ele abre dos cargos, né? Nosso cargo hoje, né? Existe o cargo e existe o perfil, tá? O que o nosso cargo é? O cargo é técnico em educação, tá? Nosso nível é nível D, tá? E o nosso perfil radiologia, tá? Abriu também para enfermagem também, abriu para laboratório também, contabilidade, mas o nosso perfil é o perfil radiologia nível classificação D. É importante saber, porque a gente vai ver algumas coisas aqui, algumas nomenclaturas, a gente tem que entender o que é o nível, o que é o perfil, tá? Então, para vocês que vão entrar lá, vocês vão entrar como técnicos educacionais, né? Nível D, voltados para exercício de atividades de apoio técnico, administrativo, logístico, relacionadas à execução das competências constitucionais e legais de instituições de ensino federais, tá? Nosso cargo vai estar lá, é o código 307, para quem for fazer a inscrição, tá? Técnico, cargo, ó, que eu falei, acabei de falar para vocês, o cargo técnico em radiologia,
A carga horária é 24 horas semanais. Você assina lá no... Quando toma posse, o seu termo de posse, que vocês têm que guardar com vocês, que às vezes, futuramente, ele é pedido para alguma coisa, eventualidade. Guarde com carinho o termo de posse. Eu tenho os meus termos de posse todinho. Vem lá 24 horas. Por que eu tô falando isso? Porque a Fiocruz, quando assina o termo de posse, são 40 horas, assim como o INCAN também, apesar de fazer 24. Mas ali não, ali mesmo na posse já dá 24 horas. Total de vagas, tá? São 5 vagas. Você pode ver ali que o cargo, em cima de cargo tem um número 1. O número de total de vagas tem o número 2. Tem algumas coisinhas a mais, né? Que vão ser faladas aqui. Remuneração bruta, tá? R$ 3.029, tá? É o vencimento base. Taxa de inscrição tá muito barato para o concurso federal, muito barato. Acho que o concurso federal que nós fizemos foi o da Universidade Federal de Minas Gerais, onde fomos contemplados com a primeira colocação, né? A nossa aluna, primeira colocada, já foi chamado, mas não assumiu. Mas assim, tivemos o privilégio, né, de sair daqui para Minas e ser primeiro colocado, né? Espero que agora aqui nós tenhamos as 5 vagas, né? Taxa de inscrição R$ 73, nossa prova sendo no período da tarde, tá? Foi o que eu disse para vocês, em cima de cargo tá lá, ó, ver atribuições e requisitos dos cargos do anexo 1 desse edital. Eu até separei também para vocês verem, para que nós possamos ver, né, os atributos e requisitos, né, para que nós possamos, depois de passar, nós possamos assumir, né, a função, tá? Ali, número total de vagas, tá o número 2. E o que significa aquele número 2? Está dizendo o seguinte: para distribuição de vagas para portadores de deficiência, pretos e pardos, indígenas e quilombolas. Foi até nesse trâmite aí que estava fazendo uma revisão, né, nas minhas aulas. Numa última aula minha do digital eu falei, né, que estavam fazendo uma revisão na distribuição, né, dessas vagas, né? Então por isso que demorou um pouquinho, né? Porque não tinha para indígenas nem para quilombolas e pediram para fazer, né, um ajuste no edital para que fossem contemplados também, tá? Remuneração. Ali a gente está vendo nosso padrão, né? Ah lá, classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. A nossa classe é classe D. Hoje, o vencimento, se você fosse entrar hoje, o primeiro nível são 19 níveis, tá? Você entra com R$ 3.029. O nível é nível superior, tá? A gente entra com R$ 3.029. A gente tem um reajuste, a gente tem antigamente, porque padrão de vencimento reestruturado, porque houve agora um reajuste salarial, tá? E ali, onde você está vendo ali, ó, padrão de vencimento, você está vendo que vai do 1 ao 19. O que significa? Não, eu tô conseguindo enxergar aqui, dá um zoomzinho, dá uma virada na tela porque eu tô em um programa, eu gravo por um programa e entro nesse programa, eu entro dentro do Zoom, eu não tô no Zoom direto não. Entendeu? Não tô no Zoom direto não. Eu teria que sair daqui para poder fazer esse aumento, fazer uma formatação. Mas dá um zoom, tenta botar ou numa tela maiorzinha aí. É que eu tô conseguindo ver nessa minha tela pequenininha aí. Pô, se eu sair, eu tenho que fazer uma nova formatação. Entendeu? Qualquer coisa depois eu boto lá no nosso zap lá. Não sei se já botei também, mas depois eu boto lá no zap lá que eu tenho gravado aqui. Boto no zap nosso exclusivo dos alunos. Tá bom? Só me pedir lá. Então a gente começa com 3.029, tá vendo aqui? E isso, qual é o ano que tá aqui? Em que ano que tá aqui? Que ano que tá aqui? Ah, já coloquei já? Legal. Que ano que tá? 2025. Correto? Concorda comigo? 2025. Só que, obrigado aí, tá? Pelas felicitações, tá? Que vocês estão falando aqui, vieram no privado também. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Então, o ano 25, né? Agora aqui, ó, pro ano 26 já muda, ó. Vocês já não vão entrar mais com R$ 3.029. Vocês não vão entrar mais com isso. Vocês já vão entrar com isso aqui, ó, 3.181,39. É isso que vocês vão entrar ganhando. Por quê? Porque ano que vem a gente vai ter mais um aumento, né?
mais um aumento. E a gente vai para o primeiro nível, tá? Você vai para o primeiro nível, então tu vai ganhar R$ 3.181,39, tá? É isso que vocês vão entrar ganhando. Entendeu, gente? E Alessandro, o que significa esses níveis aqui? Isso aqui é um nível que a gente chama a gente chama uma subida, né? Um aumento de salário transversal, né? E isso era dado como antigamente? A cada 1 ano e 6 meses, ou 18 meses, a gente subia uma casinha. Aí a gente chamava lá dentro, pô, subir uma casinha. Subia uma casinha. A gente saía do nível 1 e ia para o nível 2. Aí depois de um ano e 6 meses, 18 meses, nós íamos para o nível 2. 18 meses depois do segundo, ia para o nível 3, assim sucessivamente. Eram 15 casas só. E nós chegávamos lá no final de carreira, né? Com esse salário aqui, ó. Tá vendo o nível 15 aqui? Dá pra ver o nível 15, não dá pra ver o nível? Dá pra ver aqui a setinha. Vocês estão vendo a setinha bem aí? Não estão vendo? Sim ou não? Fala pra mim, sim ou não? Estão vendo? Não estão vendo aqui? Podem participar, pessoal. Podem falar. Então, nós chegávamos lá no final de carreira, se fosse hoje, ganhando 5.000, né, 246 de vencimento base, tá? E em cima disso aqui vai incidir, né? O IQ que a gente vai ver, vai incidir várias coisas. Só que como houve uma reestruturação aqui, ó, nós fomos para 19 níveis. Ou seja, cada ano, e agora mudou, saiu de um ano, né, saiu de 18 meses. Olha como é que vocês foram bem contemplados. Vocês saíram de 18 meses e passaram, né, para um ano. Ou seja, a cada um ano você vai assumir um nívelzinho. Vamos supor, vocês tomaram posse em julho, né, do ano que vem. Fez a prova, ocorreu tudo em julho, apesar que até antes, a homologação do edital está em abril. Quem passar, já fique sabendo, a homologação está em abril, né? Porém, assim que homologar, acredito que em maio já devam chamar já, tá? Então vamos supor que você entregou documentação, fez todos os trâmites para poder tomar posse. Tomou posse, iniciou em junho de 2026. Você vai iniciar com um salário de 3.181,39, correto, gente? Todo mundo tá ok? Dá um okzinho pra mim, faz um legalzinho aí. Faz aí um ok. Só um tô fazendo, só cadê o restante do pessoal? Hoje tô precisando de muito joinha hoje, tá? Só papai do céu que tá fazendo hoje eu tá aqui pra fazer isso pra vocês, porque eu prometi pra vocês, tá? Nem sempre as pessoas estão da maneira que estão, não. Olha só que privilégio pra vocês, ó. Vocês vão entrar aqui no primeiro ano ganhando isso. Um ano depois, em junho de 2027, vocês já passam para 3.331. Em junho de 2028, vocês passam para 3.447. E assim sucessivamente até chegar a 6.557. Que antigamente nós chegávamos só no final de carreira. Lá quando já estava no final de carreira, a gente chegava no último nível. Então, qual foi a reestruturação que eles fizeram lá? Fizeram o seguinte, vamos tentar, né, que o servidor chegue no último nível, né, de aumento salarial transversalmente antes do fim de carreira. Mas, Alessandro, por que isso? Porque você faz um planejamento, né? Você se planeja, você vai fazer um planejamento para você se aposentar. Então você vai dizendo durante quantos anos o concurso? Não entendi. Formula a pergunta, por favor, novamente. Durante quantos anos o concurso eu não entendi. Dá uma formulada melhor, por gentileza. Então, assim, por 19 anos que vocês irão ter de Unirio, vocês já vão chegar no teto máximo. Ou seja, você vai poder já se programar. Não espera chegar lá, quase se aposentando, para vocês chegarem no teto máximo. Olha as vantagens que vocês estão entrando agora. Validade do concurso. Validade do concurso, a gente vai ver daqui a pouco. Pode chegar, a gente vai chegar lá, tá? Mas o concurso, ele pode ser, né, vai depender muito. Pode ser concurso, ele tem um ano de validade. Se ele tiver um ano, ele é prorrogável pelo mesmo período, por mais um ano. Mas esse aqui não, esse aqui validade de 2, prorrogável pelo mesmo período, ou seja, validade de 4 anos. Então vocês vão entrar já com salário diferenciado, vocês já vão entrar já sabendo que com 19 anos, né, vocês vão chegar no teto máximo, você vai poder planejar. Então a ideia foi essa, fazer uma reestruturação em que você
concurso, esse concurso aqui, já viu o edital, são 2 anos de validade. Então, o mesmo tempo de validade do concurso, pela Constituição, você tem, né? Ele pode chegar com 2 anos, chegar assim, a gente não quer prorrogar, mas é muito difícil. 2 anos, quando chega nos 2 anos, aí publica em Diário Oficial, concurso, edital, tal, foi prorrogado para mais 2 anos. Então vai ser 4 anos. O concurso é validade de 2, prorrogável pelo mesmo período. Entendeu, Isilane? Tudo bem? Perfeito? Entendeu? Legal, vamos lá então. Já tem essa vantagem para vocês. Gente, é um concurso que assim, pessoal, caraca, é muito bom, gente. Não tem como dizer que não é, cara. A gente vai ver as vantagens agora. Então, assim, tenha dedicação. Eu já tô falando desde o ano passado, né? E depois desse concurso, vai ter o da UERJ também, tá? Pro Pedro Ernesto. Então, assim, é um período que vocês têm que ficar em abstinência total, tudo. Só fazer as coisas básicas, claro, né? A atenção sempre, né? Pra família, né? Para as pessoas mais próximas, não deixar isso, né? Porque isso faz parte, né? Pra gente também ter um pouquinho de lazer, senão a gente vai ficar muito centrado e a gente poder vigiar tudo também, né? Isso é muito importante também, tá? Não somente focar ali, mas, né? Também ter aquele momento um pouquinho de lazer para tu parar um pouquinho a tua cabeça, ver o que tá acontecendo ao teu redor também, que é muito importante também. Isso aqui, ó, é muito importante. Isso aqui de que tá perto de você é muito importante. Pra caramba, tá, gente? Muito. Então isso aí é o que vocês já vão entrar ganhando já, tá? Aí que vamos lá. Então aqui, ó, já partimos já para as inscrições, né? Período de isenção da inscrição, né? Vai abrir dia 10, abriu dia 15, né? Que é hoje, né? Início para envio do laudo médico para análise documental de procedimento de caracterização de deficiência, ó, a partir de hoje. Término do período para solicitação de inscrição de existência da opção de concorrer às vagas de pessoas deficientes, de pretos e pardos, até dia 12, ou seja, até dia 10 do 12, porque a gente vai ver mais para frente que você pode se inscrever para pretos e pardos ou PCD, e você pode também desistir, tá? Antes de encerrar as inscrições, você pode desistir, mas eu acho que é uma coisa meio, sei lá, é um estranho, mas você pode se inscrever, mas você pode desistir também, tá? Término de pagamento vai ser dia 10 do 12, ele falou observar o horário de compensação bancária, toma cuidado. Cara, pode fazer? Faz agora. Aí eu vou pagar no início de dezembro, paga no início, não precisa deixar, não vamos, não vamos, quem pode pedir isenção, peça isenção, quem vai pagar, paga. O que se puder, paga. Já paga logo. Não precisa você deixar pra última hora. Deixa pra última hora, acontecer alguma coisa, você perde. Entendeu? A inscrição. Ó, a colega falou que perdeu a isenção. Entendeu? Eu não sei se foi porque não aceitaram ou porque ela perdeu o prazo. Término do período de envio do laudo médico documental. Então, a pessoa com deficiência tem que enviar, né, o laudo até, ó, término para envio. Preste atenção quem é PCD, hein? Tem que enviar até as 23 horas do dia 10 do 12, tá? O laudo, tá? Aí vai, divulgação dos deferimentos, né? Das inscrições vai sair, né? Dia 15. Início para recurso contra o indeferimento, por exemplo, você for lá, acontece, já aconteceu de você pagar e não aceitarem ou alguma coisa no banco. Você pediu, que bom, legal, bacana. E outra coisa, quem tiver e puder pedir isenção, usufruam disso, é direito, gente, usufruam disso, tá? Então tá ali, término do período de recurso contra o início, você vai pegar lá, ó, término de período de recurso para ser dia 16, vai ter um dia só para você entrar, para saber por que não foi aceito, tá? Divulgação do deferimento de inscrição pós-recurso, dia 23 do 12. Divulgação do horário de prova vai ser 23 do 1. O cartão, né, o CI, que já cartão de informação, né, do candidato vai sair 26. A aplicação da prova, né, dia 1 do 2 de 2026. Ou seja, nós temos exatamente 3 meses e meio, né, para estudarmos para esse concurso maravilhoso que vai acontecer, tá?
Gabarito vai sair dia 2/2. O início do recurso começa dia 3. Vão ser 2 dias para recurso. Calma, eu vou ler todo o edital, tá? Eu vou ler o que tem aqui preparado do edital. Aí depois eu vou falar, né, sobre o preparatório. Só pra gente não perder muito tempo, a gente não... Pode ficar tranquilo que eu vou falar, tá? Foi bom tu comentar, mas eu vou falar no finalzinho, tá bom? Pode ficar tranquilo, tá? O vencimento básico previsto na tabela 2.1 será acrescido, quando for o caso, auxílio alimentação. Vocês vão ter direito àquilo, a vencimento base, 3.100 e pouquinho inicial, mas em cima daquilo você vai ter auxílio alimentação de R$1.000, você vai ter auxílio transporte, depende de onde você trabalha, eles pagam auxílio transporte, auxílio pré-escola, que é de R$435, para aqueles que têm filho de 5 anos, 11 meses e 29 dias, então vamos usufruir também de um auxílio pré-escolar de R$435, assistência à saúde suplementar, né? Eles dão um valor, não sei se hoje está fixo ou não, mas o valor, se eu não me engano, é 180 ou R$200 para você e para os seus dependentes, né? Vamos supor que você seja em 4, você faça um plano de saúde, tá? Aí você vai enviar para lá, você vai entrar no Sogov, tudo direto do Sogov, vai fazer por ali e vai vir. Se eu não acredito hoje, tá entre 200 e R$220 para cada dependente. Não é muita coisa, mas se colocar 4 pessoas dá R$800. Você faz o plano de saúde de 1.800, tu tá pagando R$1.000, mais 800 eles estão dando para você de reembolso. Tu entendeu o que é essa saúde suplementar? Entenderam? Sim ou não? Entenderam? Adicional por insalubridade, tá? E demais benefícios. Adicional noturno, né? Tudo. A insalubridade, quando nós entramos, só nos pagavam 10%, né? Lá. Nós esperamos passar 5 anos, né? Entramos com recurso e hoje já conseguimos ganhar os outros 20%, paga 30% hoje. E pegamos o retroativo, tá? Nos termos da Lei 11.091 de 2005, será instituído um incentivo à qualificação, que a gente chama de quê? Olha só, gente, além do salário de 3.100 e pouco, de você receber auxílio de alimentação de R$1.000, vale transporte, auxílio pré-escolar para quem tem direito, auxílio à saúde suplementar, insalubridade, adicional noturno se você trabalhar entre 10 e 5 horas da manhã, você também tem um incentivo à qualificação. Gente, isso é demais, tá? Ao servidor que possua educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular na forma regulamentar. O que é isso, gente? Nós somos nível médio, não é isso que nós acabamos de ver agora? Nós somos nível médio, correto? Então a gente entra na cota de nível médio. Qual é o nível acima da gente? Qual é o nível acima da gente? O nível acima da gente é o nível superior. Quem entra de nível é para quem já entra com nível superior. O nível acima é a pós-graduação. Então, para quem cai de nível médio e vai ganhar 25% se tiver graduação dentro da área afim, tá? Se a área não for assim, acredito ser de 12,5% ou 14%. Quem estudou para a Universidade Federal, essa lei caiu, pode me ajudar aí, mas eu acho que quem não tem outro que não seja dentro da área. Por exemplo, eu fiz tecnólogo, fiz tecnólogo, então vou ganhar 25%, fiz depois, aí qual o outro nível acima? Pós-graduação, 30%. Só que, preste atenção, não são, professor, tem um link, calma, gente, calma, vamos por parte, depois, algumas coisas assim, por exemplo, o link, vem depois comigo aqui no meu privado, que eu envio um link para vocês, mas é só entrar lá, Instituto OACP Concurso Unirio, vai cair de cara lá, e ali vai estar a inscrição, tá? De cara, tá bom? Então o que acontece? Além de tudo isso, a gente ganha 25% para nível superior, para vou dar um exemplo tecnólogo pra gente, ou alguma coisa que seja a área fim da gente, tá? 30% de pós-graduação, lembrando, o valor maior sobrepõe o menor. Se você ganha 25% por ter a graduação,
você vai fazer pós, só vai acrescentar 5% para dar 30%, porque exclui o menor e fica o maior. Ah, eu tenho mestrado. Se tu tiver mestrado, neném, tu vai ganhar 52% a mais no vencimento base. Ou seja, você vai dividir um pouquinho a mais de 3 mil e pouco, já vai dar quase 5 mil. Só de vencimento base. E em cima disso, tudo é calculado em cima daquilo ali. Então, gente, é o concurso que todo mundo estava esperando. Entendeu? Maravilhoso. Entenderam o que é incentivo à qualificação? Sim ou não? 25, 30, 52, não soma. Sempre o valor maior vai sobrepor o valor menor. Alessandro, para por aí? Não, não para por aí não. E se eu tiver doutorado? Se eu tiver doutorado, aí tu arrebenta. Doutorado é 75% em cima do vencimento base. Aí vale a pena estudar, não vale? Por isso que o nome é incentivo à qualificação. Então você vai ganhar 52% a mais no seu vencimento base. Alessandro, se eu chegar no último nível, tu vai ganhar 6 mil e pouco, tu vai ganhar quase 10 mil só de vencimento base. Chegando no último nível, se você tiver mestrado, né? Isso só de vencimento base, tá, gente? Que eu tô falando para vocês, tá? Então, entenderam? O valor maior sempre sobrepõe o valor menor, tá? Sempre, sempre, sempre. Quem vê isso não entendia, entendeu agora o que é incentivo à qualificação? Tá? Além disso, vale lembrar que anualmente você vai subindo de casinha. O seu nível, ou seja, transversal, vai subindo ano a ano. Então, assim, junto útil ao agradável, gente. Tá? Junto útil ao agradável. Requisitos para você tomar posse, né? Ser brasileiro, no termo da Constituição, ter sido aprovado e classificado no concurso público, ter na data convocação para a posse idade mínima de 18 anos, estar em pleno exercício de direitos políticos, ser julgado apto fisicamente e mentalmente para o exercício do cargo, inspeção médica oficial determinada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, possui escolaridade exigida e demais requisitos para o exercício dos cargos, que estão constantes no anexo 1 desse edital, tá? Declarar expressamente o exercício de cargo, emprego ou função pública em outros órgãos da entidade, da administração pública federal, municipal e estadual, para fim de verificação de acúmulo. Para quem vai entrar como técnico administrativo, ele não pode acumular. São 40 horas, só pode trabalhar lá. Nós que somos da área da saúde, nós podemos sim trabalhar em outro emprego público, tá? Só se atenta com o negócio. O privado pode se trabalhar? Pode, mas eles pedem para tu comprovar a sua compatibilidade de horário, tá? Eles estão pegando direto no teu pé. Eles entram lá, sabe? Eles não implicam, só que eles pedem também para você justificar. Você tem um emprego em outro local e tem a Unirio, são dois públicos. Constituição, ela deixa você ter além desse mais outro emprego, dois empregos públicos. Só que nós somos da área da saúde e alguns também têm CLT também. Só que eles pedem, tá, a comprovação da carga horária do CLT para saber se a compatibilidade de entrada e saída tá a mesma coisa. Eles implicam um pouquinho, tá? Mas eles não deixam de dar posse a vocês não, tá? Eles só implicam um pouquinho e eles pedem para você depois acertar a tua carga horária. Mas eles estão meio enjoados com isso, tá? Não haver sofrido sanção impeditiva do exercício do cargo ou função pública. Por exemplo, se você foi um empregado público, né? Você foi um servidor público, aí ou empregado público, você sofreu um PAD, um processo administrativo, né? Que transitou em julgado, em que você foi condenado. Você foi condenado, você não foi nem exonerado, né? Você foi demitido do serviço público, né? Nem exonerado, demissão. Você foi demitido do serviço público. Aí você ficou 8 anos impedido de fazer concurso público, tá? Alessandro, nunca vi. Cara, eu vejo muito. Eu também trabalho na UERJ também, tá? Eu vejo muito, né? Acontecer demissão, né? Através de PAD, tá? Pra quem tá fora, nunca viu, mas eu vejo muito acontecer, porque já até participei. Porque assim, quando tu é servidor, eles escolhem pessoas aleatórias para que vocês façam parte da comissão, né? Do processo administrativo, tá? Cuidado, vai ser servidor público, você vai ter algumas funções também desagradáveis. Você não pode falar que não, tá? Você vai ser lá, vai ser intimado a participar, né, daquela juntada ali e poder averiguar o que está acontecendo, né? Por que aquele PAD foi aberto? Tudo é desconfortável um pouquinho, mas, tá?
É obrigatório. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Já vi pra gente que não. Vocês só vão ter uma surpresazinha, mas tudo bem. Não tem experiência, tá? E atender a demais exigências contidas nesse edital, tá? Pra cá. Aqui, ó. Esse funcionário aqui, ele tá no nível 14, né? Então aqui tem um vencimento base de R$ 5.045, tá? Um adicional tudo de 572. Isso aqui é um contra-cheque, deixa eu ver aqui. Contra-cheque de setembro 25, tá? Então aqui, ó, alimentação, R$ 1.000, adicional de periculosidade, incentivo à qualificação, os 30%, mestrado, tá? Aí aqui tem descontos dele, né? Pelo FUNPRESP. O que é o FUNPRESP? FUNPRESP é a complementação, né, privada que eles oferecem para vocês, tá? Oferece para vocês pagarem. E por quê? Hoje, quando vocês estiverem entrando, vocês não vão mais entrar com paridade nem com proporcionalidade. Quando for se aposentar, vocês vão se aposentar pelo, né, pelo teto máximo do INSS para a época. Mas você pode, por isso que é uma previdência suplementar, tá? Aqui contribuição, imposto de renda retido na fonte, R$ 1.000 e pouco. Então paga muito de imposto de renda, auxílio alimentação, né? FUNPRESP, plano de seguridade social, R$ 727. Então é um bom salário, né? Estão vendo que é um salário bem atrativo, porque o vencimento base é muito bom. Então daqui a pouquinho, esse funcionário aqui vai chegar daqui a pouco, né, até a casinha 19, aí ele estabilizou lá, não sobe mais, tá? Um contra-cheque do mês de setembro 25. Ou não é um bom salário? É ou não é um bom salário? É mentira isso aqui? Não, pô, isso não é mentira, isso é verdade. Então vamos parar com esse negócio de as pessoas falarem assim, concurso público é mentira, ninguém entra, senta cartinha. Para com esse negócio, gente, para com isso. Até quando vocês vão ficar falando isso? Até quando fazer a carta marcada? Até quando? Eu entrei, eu sou de lá, pô. Eu sou de lá. Como é que, pô, fala que é carta marcada? Então vamos parar com esse negócio. Ou só tem um negócio. Igualdade. Concurso público te dá uma coisa que aqui fora não te dá. Você não precisa ficar dependendo de político, de favor de um, favor de outro. É você... Papai do céu te abençoando, Papai do céu em primeiro lugar na nossa vida, Papai do céu nos abençoando, nos dando sabedoria, nos dando saúde. Em primeiro lugar, Papai do céu. Ele tem que nos dar saúde, sabedoria, né? Para que nós possamos estudar. E uma coisa que tem muito, gente, uma coisa que tem muito no concurso público, depende de cada um. Não depende de favor de ninguém, gente. Eu, graças a Deus, graças a Papai do céu, graças a esse Deus maravilhoso que a gente tem, cara, eu sempre fui funcionário público. Desde a FESP, gente, graças a Deus, sempre fui funcionário público. Não parei, continuei, tô até hoje. Uma hora, claro, eu vou parar. Uma hora vocês não vão mais me ver mais aqui mais. Isso é fato. Uma hora eu não vou mais estar mais aqui. Não vou mais dar aula, não vou mais fazer isso. Uma hora chega a hora para todo mundo. Entendeu? Então, assim, eu não vou mais dar aula mais. Isso aí é um fato, né? Uma hora vai chegar e, infelizmente, não vou mais dar aula mais. Mas isso é para um próximo capítulo. Vamos lá. As pessoas com deficiência serão reservadas 5% das vagas, tá? Olha que um futuro bem próximo, hein? As pessoas com deficiência vão ser 5% das vagas, tá? Do total de vagas. Quem pode ver o áudio que tá ligado, por favor? Das quais vierem a ser criados durante... Então, 5% vai ser destinada, né, a pessoa com deficiência, né? Aí, se o número... Aí ele fala aqui, caso a aplicação do percentual de letrado, o subitem 6.1 desta lei, resulte em número fracionado, este deverá ser elevado ao primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% do número de vagas. O que quer dizer com isso? Vamos lá. Eu tenho 5% ali, né? Se chegar a 0,4, ele pulou para uma casinha. Ele pulou para uma casinha 0,5. Ele sempre vai pular para uma casinha superior. Então, nesse concurso vai ter uma vaga reservada, tá?
para portador de deficiência, tá? Lembrando, PCDs, enviem o mais breve possível, né? Mais breve possível o atestado, né? Que comprove. Tem que ter 36 meses, tá? Eu não vi aqui dizer que tem que ser sido assinado um médico que tenha RQE, tá? Mas se tiver um médico, se tiver RQE, melhor ainda, não precisa, porque tem um colega que não entrou no GHC porque pegou o atestado, só que lá dizia, tem que ser um médico que tenha RQE, tá? Será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas, requerendo, eu não consegui e não quero recorrer. Acho difícil, né? Se a pessoa é PCD, ela vai, mas a banca fala isso, tá? Até o último dia de inscrição, conforme o prazo, ou seja, até dia 10/12, você tem como chegar lá na inscrição e refazer a sua inscrição dizendo que você não vai concorrer à vaga de PCD. O candidato que é deficiente não proceder conforme as orientações de CIT será considerado pessoa sem deficiência, perdendo o direito à reserva da vaga de PCD e concorrendo somente pela concorrência. Você não vai ser excluído do concurso não, tá? Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da legislação supracitada no item 6.3, só dá uma olhadinha no edital depois. Isso aqui é um compilado do edital, tá? A opção de concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência será desconsiderada, concorrendo ao candidato somente à ampla concorrência. Dá uma olhadinha no 6.3 e veja os requisitos, né? Que você tem que ter para concorrer, tá? Principalmente para quem é monocular, auditivo. Além disso, eles pedem também, além do laudo, eles pedem um exame também. Então, quem for problema monocular, né? E o problema auditivo, eles pedem exame complementar. Auditivo, ele pede audiometria, tá? Além, né, de você enviar o atestado, você também tem que enviar o exame também. Mas dá uma olhadinha no item 6.3, para não ficar perdido, tá? Reservas para pretos, pardos, indígenas e quilombolas vão ser 30%, tá? 30% vão ser reservadas às pessoas pretas e pardos. Tá? Só que só tem um detalhe, né? Para concorrer a pretos e pardos, né? Você depois vai ter que fazer, daqui a pouco a gente vai ver, uma heteroidentificação, tá? Há muito tempo atrás, você só se autodeclarava, né? Negros ou pardos. Hoje não, você faz o federal, agora até o estado tá assim, né? Cria-se uma banca que vai avaliar pelo fenótipo, sendo suas características físicas, né? Se você é uma pessoa preta e parda. Mas quem tiver as características, façam a prova para pretos e pardos, sem problema nenhum, tá? 30% das vagas que vierem a ser criadas durante a prova de validade do concurso, aos candidatos que se autodeclararem de pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, nos termos desse decreto. 25% são para pessoas negras, 3% para indígena e 2% para quilombola. O quantitativo de convocações de pretos, pardos, né, indígenas e quilombolas poderá variar em decorrência de cargos sem candidatos aprovados, sendo observado o quantitativo total de convocações para atendimento percentuais. Vamos supor que ele está oferecendo vaga para PCD, negros ou índios, e se não tiver, gente, aprovados, né, para essa reserva de vagas, automaticamente essas vagas vão para ampla concorrência, tá? Por exemplo, não teve aprovado para PCD, automaticamente aquela vaga que seria para o PCD, ela vai para ampla concorrência, tá? Não tem aprovados, tem vagas para negros, pretos e pardos. Não tem aprovado, que é muito difícil socorrer, né? Esse concurso, eu acredito, deve ter uns 3.000 ou 4.000 inscritos, é muito difícil socorrer. Mas vamos supor que não tenha. As vagas vão direto para ampla concorrência, ela volta para ampla concorrência, elas não vão para PCD não, tá? Sempre aquilo que não estiver aprovado, ela volta lá para ampla concorrência, tá? O quantitativo de convocações, né, de pretos e pardos, indígenas e quilombolas poderá variar em decorrência de cargos sem candidatos aprovados. Para concorrer à vaga reservada, o candidato deverá, no momento do preenchimento do formulário de solicitação de inscrição, se declarar preto, pardo ou indígena, conforme o requisito de cor ou raça utilizados pelo IBGE, né, ou quilombola, pessoa pertencente ao grupo étnico-racial, segundo critérios de auto-atribuição com trajetória histórica própria, dotada de relações territoriais específicas, tá? Com presunção de ancestralidade preta ou parda, conforme, tá, o decreto 4.817 de 2003,
Procedimentos aqui, ó, para pretos e pardos, né? Para quem não sabe, você passa, né, por uma... Ó, procedimento de confirmação complementar à autodeclaração das pessoas pretas e pardas. Serão submetidos ao procedimento de confirmação complementar à autodeclaração de pessoas pretas e pardas todas as pessoas consideradas habilitadas na prova, tá? Todo mundo que for habilitado vai passar por isso. Que optarem por concorrer às vagas reservadas às pessoas pretas e pardas, ainda que tenham obtido conceito ou pontuação suficiente para habilitação de ampla concorrência. O que ele quer dizer com isso? Eu vou explicar. Você, o candidato colocou lá e ele é preto ou pardo. Foi o primeiro colocado. Mesmo assim, ele vai se submeter à heteroidentificação, tá? Claro que como ele foi o primeiro da ampla concorrência e vai ser o primeiro automaticamente de negros e índios, o segundo colocado de pretos e pardos entra no lugar dele, tá? O procedimento de heteroidentificação será realizado de forma presencial na cidade do Rio de Janeiro. O edital de convocação contém as instruções para a participação do candidato no procedimento, né, no procedimento de confirmação complementar, declaração das pessoas pretas e pardas, será publicado oportunamente no endereço eletrônico. É aqui, ó, Gisele, você perguntou, é só entrar aqui nesse aqui, ó, para você fazer a inscrição, www.institutoocp.org.br, você vai entrar lá. Se quiser botar Instituto OCP Unirio, já vai entrar diretamente na página. É ali onde você faz a inscrição, tá? Os candidatos deverão comparecer ao local do procedimento com no mínimo 30 minutos de antecedência, munidos de documentos de identificação com foto, conforme previsto no edital. Em conformidade com a Constituição Normativa, o Instituto OCP constituirá uma comissão composta por 5 membros e seu suplente para o procedimento de heteroidentificação, tá? Então, 5 pessoas vão avaliar se você tem fenótipo, né, ou características, né, de uma pessoa preta ou uma pessoa parda, né? Então você passa por uma comissão, tá? A comissão de heteroidentificação deverá garantir a diversidade das pessoas que integram. Então você vai ter lá uma pessoa de cada que ele diz aqui. Deverá ter pessoas garantir diversidade de pessoas que integram quanto ao gênero, a cor e sempre que possível a origem regional. Então você vai ter pessoas, né, pretas, pardas, de gêneros que vão avaliar se você é ou não negro índio, tá? Os currículos das pessoas que entregam a comissão de heteroidentificação serão publicados no endereço eletrônico. Claro que vocês vão conhecer, claro, se quem quiser, né, foi chamado para a declaração, aí vai ter lá o nome de quem vai avaliar vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada no currículo, não vejo nada assim relevante sobre isso aí, tá? Antes da data da redação do procedimento. Mas, se vocês tiverem características, gente, cara, coloca, tá? Não deixa de colocar, não. Olha aqui, detalhe, ó. A aferição da comissão de heteroidentificação quanto à condição da pessoa preta ou parda levará em consideração, em seu parecer, a declaração firmada no subitem 7.3 e exclusivamente o critério fenótipo por candidato. Características físicas. Gente, eu sou pardo, eu não sou branco. Parece que sou branco, mas eu sou branco, não, eu sou pardo. Minha certidão tá lá. Depois que eu saí da Marinha, o meu certificado lá da Marinha tá como pardo também. Mas eu nem vou com a heteroidentificação, que vão falar que eu não sou, porque eles querem ver o fenótipo. Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da análise do procedimento da heteroidentificação. Não será admitida em nenhuma hipótese a prova baseada em ancestralidade. Ah, o meu pai é negro, o que ele quer dizer? Minha mãe é negra, meu pai é negro. Esquece, ele não quer isso, eles querem ver como você é. Entendeu? Entendeu o que é fenótipo? Porque muitas pessoas falam, né? Poxa, mas meu pai é negro, minha mãe é negra, minha avó, né? Já ouviram acontecer isso? Não ouviram já acontecer? Já ouviram acontecer, já ouviram as pessoas falarem, pô, mas meu pai é negro. Já ouviram, não ouviram? Fala que sim. Mas aqui, eles não levam isso em consideração. E já deixa especificado, por isso que é bom ler o edital. Não serão considerados para fim de procedimento de heteroidentificação quaisquer, né, registros ou documentos eventualmente apresentados, inclusive aquele fala, imagens e certidões referentes à confirmação em procedimento de heteroidentificação realizado em outros concursos públicos federais, estaduais. Nem adianta tu pegar lá, olha só, o que ele quer dizer com isso? Porque acontece muito isso, tá? Já aconteceu na IBCE, né? Uma banca montar, né? As pessoas que vão avaliar e falam assim, não, aquela pessoa ali, ele, o Alessandro é pardo. Aí eu entrei por uma banca. Ele está dizendo, mesmo que você tenha entrado lá por uma banca e essa banca aqui, ela tenha te dado negativo, né, sobre a possibilidade de ser pretos e pardos,
Nem adianta você trazer de lá quando abrir, porque vai abrir um prazo para tu recorrer. Você trazer de lá como prova que é o seguinte, ó, esse concurso aqui, eu entrei como, mas aqui já deixou amarradinho, tá? Já tá amarradinho aqui. Nem adianta dizer que você fez isso em outro e passou e ali ficou reprovado. Entendeu, gente? Tô indo pegando um resumozinho para que vocês possam. Esses são detalhes que as pessoas têm muita dúvida, né? Para deixar a coisa aqui bem mais clara para vocês, tá? O procedimento de identificação será filmado pela OCP e sua gravação será utilizada na área de eventuais recursos interpostos contra a decisão da comissão. A gravação do procedimento será disponibilizada ao candidato para consulta durante o prazo recursal, nos termos do anexo 3. O candidato que se recusar a ser gravado, olha que interessante, o candidato que se recusar a ser gravado, né, filmado durante o procedimento de autoidentificação, será eliminado do concurso público. Ele fala eliminado do concurso público, tá? Ele não fala que você vai deixar de concorrer à vaga, não. E você vai ser eliminado do concurso, tá? Então chegou lá, deixa te gravar, então tu não vai. Dispensada a convocação suplementar de candidato não habilitado. E ele também diz o seguinte, não é porque um candidato chamou o candidato para se apresentar como, né, pretos e pardos e passar pela comissão. Aí ele não quis ser gravado, foi eliminado. Beleza, foi eliminado. Mas não vai chamar o outro subsequente não, tá? Pode ter certeza disso, tá bom? Ele já deixa já tudo amarradinho, tá? Ele já deixa tudo amarradinho. Ele deixa tudo amarradinho para não ter, né, o que depois recorrer e falar assim, porque o que rege, gente, o concurso público? Cara, tudo o concurso público é regido pelo edital. O que tiver no edital é o que você tem que se basear. Tudo é no edital. Então, tudo que você for fazer alguma coisa para entrar, você tem que ler todo o edital para saber se você pega alguma brecha ali para você poder apresentar. Porque tu pode ver, eles deixam tudo amarradinho, gente. Tudo amarradinho, já pensando já em tudo já para depois, né, não ter brechas de as pessoas recorrerem e entrarem, tá? Do resultado preliminar do procedimento de confirmação complementar à declaração de pessoas pretas e pardas, caberá recurso que será analisado por comissão recursal composta de 3 integrantes, já sai de 5 para 3 dos membros da comissão distintos daquele que avaliou. Você pode pedir, mas vai ter aqueles... Haverá melhor edital de todos os tempos, que já vi uns bem superficiais. O edital não é ruim não, é bom, o edital ele é bem amarradinho. A pessoa que não compareceu ao procedimento de confirmação complementar, autodeclaração das pessoas... Olha só, uma coisa diferente. Lá atrás diz o seguinte, se você não deixar ser filmado, você vai ser o quê? Você falar, eu não quero que me filme. O que você vai ser do concurso? Você vai ser o quê? Vamos supor que você ficou entre os 5. Você vai ser o quê? Isso aí. Eliminado. Mas olha aqui, que interessante. A pessoa que não compareceu ao procedimento de confirmação complementar à declaração das pessoas pretas e pardas poderá prosseguir no concurso público concorrendo pela ampla concorrência. Você não foi lá, então ele quer dizer o seguinte, ele desistiu de concorrer como pretos e pardos, porém ele não é eliminado do concurso não, tá? Para deixar bem claro, só é eliminado se eu deixar filmar, né? Desde que possua em cada fase anterior do certame conceito e pontuação suficiente para as fases seguintes, né, nos termos do artigo 16, inciso 2 da instrução normativa, tá, da MGI. Na hipótese de não confirmação de autodeclaração no procedimento de confirmação complementar à autodeclaração, a pessoa poderá participar do certame concorrendo pela ampla concorrência, desde que possua em cada fase anterior do certame nota e pontuação suficiente para prosseguir nas demais fases. Beleza? Dúvidas até aqui, pessoal? Tá tudo tranquilo? Tudo certinho? Tranquilo? Vamos lá. Das fases do concurso. Vamos lá. O concurso ocorrerá em uma etapa com 2 fases, tá? Fase de prova objetiva e fase de confirmação complementar de autodeclaração de pretos e pardos, pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas. Então, quando a pessoa olha lá, que me pergunta, Alessandro, vai ser duas fases. Não, uma fase é só a prova, só tirou tua pontuação. For 01, 02, 03, tu vai entrar. For o primeiro de negro e índio, o primeiro de PCD, você vai entrar, sem problema nenhum. Ele fala 2 etapas porque ele considera a etapa, né, de autodeclaração de PCD a segunda etapa. Aí ele diz que a etapa de prova é a etapa única, não tem prova de
redação, tá? Não tem prova de título. É uma prova assim ótima de se fazer, gente, maravilhosa. Então vamos lá, maravilhosa de se fazer. Português, 20 questões, raciocínio lógico, 10 questões. Cara, raciocínio lógico, a gente, no último concurso aqui, que teve raciocínio lógico, a galera tudo gabaritou, né? O Leandro é muito bom, cara. Na plataforma tem todo o conteúdo de raciocínio lógico, gente. Todo o conteúdo, tá? Todo o conteúdo teórico tá lá. O Leandro vai abordar agora com exercício também. Cara, acho que a gente vai gabaritar também raciocínio lógico. 10 de legislação, 5 de informática e 25 de conhecimentos específicos. Só que eu atento vocês para um detalhe, tá? Um detalhezinho aqui, ó. Qual o detalhe? O peso da questão. O que é o peso da questão? Quanto que vale cada uma naquela? É peso 1, peso 2? Português vale peso 2. Ou seja, o total de questões são o quê? 40 pontos. A específica, gente, são 75 pontos. Tá? E as outras disciplinas é 1 ponto cada questão. Ou seja, se você errar uma questão específica, equivale você errar ou 3 de legislação, ou 3 de raciocínio lógico, ou 3 de informática. Se tu errar 2 de específica, é a mesma coisa que zerar a informática, tá? Somando específica com português, são 115 pontos. Somando específica com português, são 115 pontos. Alessandro, eu tenho que estudar tudo, pô. Mas assim, você tem que colocar um tempo maior para específica, português, raciocínio lógico, tá? Mas assim, não vai deixar de estudar nada. Eu tô ensinando a você o seguinte, o que você vai ter prioridade? Porque as pessoas botam muito na cabeça assim, ai caraca, vai ter, meu Deus do céu, vai ter legislação, gente, eu não gosto disso. Cara, esquece. O que você tem que fazer nesse caso aqui? Olha aqui, ó, os conteúdos programáticos estão listados, né, nesse edital. A prova de caráter eliminatória e classificatória será composta por 70 questões, né, distribuído com 5 opções, apenas uma correta, tá? Beleza. Será considerado habilitado, tá? Habilitado no concurso, o candidato que é habilitado não quer dizer que você esteja dentro do número de vagas, está habilitado, ou seja, não foi reprovado, tá? Vamos lá. Não zerar em nenhuma das áreas, tá? Por isso estou falando que é importante tu estudar as outras matérias. Um exemplo, você gabarita tudo, mas não acerta nenhuma de informática, tu está eliminado. Eles foram muito bons com vocês, tá? Por quê? Quando eu fiz lá atrás, em 2014, há 11 anos atrás, quando eu fiz essa prova, ele falava o seguinte, o mínimo era 60% em todas as matérias, ou seja, informática, o mínimo era 3 acertos, a legislação era só 5, mas no mínimo era 3 acertos também, entendeu? Eles foram bem suaves, ou seja, não pode zerar em nenhuma matéria, tá? Pontuados conforme a tabela do item 10, tá? Será atribuído pontuação 0 às questões que com mais de uma opção, ou seja, todo mundo já sabe já. Aqui, ó, você não vai zerar em nenhuma matéria de conhecimentos básicos, tá? Matéria de conhecimentos básicos você não pode zerar nada. Obtiver aproveitamento igual ou superior a 60% do total de pontos de conhecimentos básicos, tá? E obtiver 60% do total de pontos de conhecimentos específicos. Ou seja, o que ele considera conhecimentos básicos? Isso aqui, português, raciocínio lógico, legislação e informática, tá? Então você tem 20, você tem que 40, 50, 60, 65 pontos. Ou seja, 65 pontos, você tem que fazer aqui 65, 30, 39 pontos. Aqui em 65, você tem que fazer 39 pontos, tá? Senão você é eliminado do concurso. Além de você fazer 39 pontos, você não pode zerar em nenhuma, tá? Porque você pode, por exemplo, gabaritar português e falar assim, eu tenho que fazer o mínimo 40, então eu posso zerar. Não, você não pode zerar em nenhuma não, tá? Entendendo que é o seguinte, você tem que fazer o maior número de pontos, tá? Então aqui, isso aqui, 65, tu tem que acertar quanto? 39, lembrando que não pode zerar nenhuma não. Eu gabaritei português, raciocínio lógico, legislação. Pô, fiz 60 pontos. Pô, acertei 70 de específica, mas não acertou nenhuma de informática, tá eliminado, tá?
Entendeu, gente? Entendeu o que ele quer dizer? Quando ele fala o mínimo, né? Porque ele fala, você não pode zerar nada, mas tem que acertar 60%, não pode zerar nada. Só tô explicando a vocês que muita gente tem, às vezes, quando essa dificuldade. Tô sendo bem devagar aqui e bem suave pra galera poder pegar bem e saber o que tá fazendo, tá? De específica, 60% de específica, dá você ter que acertar ali no mínimo aí 45 questões, tá? O mínimo. Mas, não, fazer pontos, na verdade, fazer 45 pontos, né? Questão 45 pontos e 39 pontos. Mas, gente, um concurso desse, você tem que fazer o máximo de ponto possível. Entendeu? É um concurso que você tem que vir com força total, dedicação total. Isso aqui tá o mínimo para não eliminar. Então você tem que estudar para você fazer a maior pontuação. Eu não tenho que vender mentira para vocês. Todo mundo que me conhece, cara, uma coisa que eu não falo é mentira para vocês. Tem que atingir o maior número máximo. Tem que chegar. Primeira coisa, já tem que ficar dentro do número de vagas. Não ficou, fica bem próximo ali que, como tem esse negócio de nós estamos tendo a fusão agora da Unirio, né, junto com os servidores, pode ser que chame mais gente. Isso pode acontecer. No meu concurso eram 2 vagas, foram 2 vagas no meu concurso. No decorrer, né, do prazo de validade chamaram 9. Então assim, mas não foi muita gente também não, tá? Chamaram 9. E tem gente para se aposentar agora. Acredito que tem gente que se aposentou e pediu agora, dia 8, pediu regresso da aposentadoria. Já tinha saído do Diário Oficial, demoraram a chamar, né? Se o editor tivesse saído, eles iam incluir até essa vaga. Ele reverteu a aposentadoria. É direito dele. Mas tem mais pessoas para sair durante a validade do concurso. Eu acredito que não deva chamar só 5 não. Mas a princípio tem que ficar dentro dessas 5 vagas ali. A princípio, tá? Calma que eu vou chegar lá. Vai chegar nisso aí, pode ficar tranquilo. Outra coisa, você tem que ter um plano de estudo, tá? Não se preocupar assim com legislação não. Como é que eu fazia a prova? Alessandro, eu vi uma matéria onde eu falava assim, caraca, aquela matéria ali vai pegar pra mim. Aí o que eu fazia? Eu tentava gabaritar as outras matérias ou atingir o maior número de pontuação e fazer o mínimo na matéria em que eu tinha dificuldade, gente. A gente tem que ter estratégia também de fazer prova. Você vai lá, faz o máximo de pontos aonde você acha possível fazer ou gabaritar. Naquela que você tem menos afinidade, o que você faz? Você faz o mínimo para tu não reprovar. Entendeu como é que é a estratégia? A prova tem que ser estrategista também. Porque se você fala assim, pô, caraca, matemática eu não gosto, eu detesto. Aí você só vai querer focar em matemática. Cara, mas eu vou ter que... Você vai ter que estudar matemática? Vai, mas você tem que ter um planejamento de estudo. Acertar o máximo. Vai ficar gravado, pode ficar tranquilo. Bom descanso lá. Então assim, você tem que ser estrategista para fazer uma prova também, tá? Entenderam bem isso aqui? Eu tô passando, tá? A prova objetiva será aplicada na cidade do Rio de Janeiro, tá? Podendo ser aplicada em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade da locação do município. Geralmente a prova lá é aplicada na URCA, né? Na universidade, a universidade é lá na URCA, a Unirio fica na URCA. Então é aplicado lá, eles aproveitam o espaço deles. Geralmente as últimas foram assim, mas pode mudar, tá? As últimas foram assim, mas pode mudar. Aí vai depender muito da banca. Apesar de que a última prova também foi lá, as últimas provas, porque a própria Unirio que fazia a prova era bem mais difícil, tá? Se tu pegar a última prova em português, difícil pra caramba. Não tô falando porque eu entrei não, tô falando que realmente foi difícil. Não é que a OCP seja fácil também não, tá? A OCP tem um certo nível, grau de dificuldade, tá? Mas a galera de português aqui vai mandar bem, não tem problema nenhum, tá? O local de realização da prova vai constar no cartão de informação do candidato, tá? O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 minutos, horário fixado para o fechamento do portão de acesso no local de realização da prova, munidos apenas, gente, ó, de caneta esferográfica transparente, com tinta preta ou azul, documento oficial de identificação com foto e pede para tu levar o cartão de confirmação também, impresso através do endereço eletrônico.
Aí eu, Alessandro, algumas provas eu tava pedindo, eu não levei. Mas eles podem implicar, falar assim, ó, tá sem um cartão de confirmação. Aí tu já vai arrumar, já vai esquentar a cabeça, já vai dar um problema no concurso antes de iniciar uma prova dessa daqui. Então, gente, leva tudo, leva tudo aqui, ó. Caneta azul ou preta, leva 2 canetas novas, cara. Leva o documento de identificação, leva o cartão de confirmação impresso. Às vezes nem vê, mas ele pode aplicar. A gente não sabe quem tá lá, como é que tá a cabeça da pessoa. No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 dias, tá? Da data de realização da prova, e ainda ser submetida a identificação especial considerada na coleta de impressão digital. Então, assim, pô, perdeu toda a documentação, foi roubado, foi só pedido, perdeu tudo. Vai levar o BO, né, o boletim de ocorrência para lá, e esse boletim de ocorrência tem que ter validade de 30 dias, não vai deixar de fazer a prova não, tá? É importante isso. Em hipótese alguma será permitido ao candidato prestar a prova sem que esteja portando um documento oficial de identificação original que contenha, no mínimo, foto, filiação e assinatura, tá? O Instituto OCP recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos ou equipamentos relacionados ao item 14, depois de dar uma olhadinha lá desse edital. Caso seja necessário o candidato portar algum desses objetos, eles deverão ser obrigatoriamente acondicionados em envelopes de guarda de pertences, aquele envelopezinho que sempre dão antes da prova, né? E conforme existe nesse edital. Aconselho que os candidatos retirem as baterias do celular, hoje a gente nem consegue mais, né? Antes do acondicionamento no envelope, garantindo assim que nenhum som será emitido, inclusive do despertar, caso esteja ativado. Se houver, eles vão te eliminar do concurso, tá? Eu já vi pessoas, sem problema, bom descanso. Já vi pessoas serem eliminadas já, porque tocou, tá? Após a identificação e acomodação na sala, o candidato olha só que coisa importante, ó. Após a identificação, né, e acomodado na sala, o candidato somente poderá ausentar-se da mesma 60 minutos após o início da prova. Então, por que eu falo isso aqui? Porque eu sempre, quando vou fazer prova, eu levei 3 pretas e uma azul. Isso aí pode sobrar, não pode faltar. Eu sempre falo pra vocês, cara, entra faltando 10 minutos. Entra ali, entrou no portão, vai lá, vai caminhando devagarzinho, chega lá com o sinal tocando, o importante é que você tá dentro. Quando tu vai chegar lá, eu passo no banheiro, eu bebo 1,5 litro de água. Nessa prova aqui não tinha nem como eu beber, como é que eu vou beber 1,5 litro de água? Porque aqui, ó, só pode ausentar-se da mesma 60 minutos após o início da prova. Ou seja, 1 hora após a prova, acompanhado de um fiscal. Exclusivamente nos casos de alteração psicológica ou fisiológica temporária, em necessidade extrema, que o candidato necessita de ausentar-se antes da sala, de 60 minutos iniciais da prova, poderá fazê-lo desde que acompanhado pelo fiscal. Eu acho muita coisa. Eu falo assim, cara, eu já aconteceu isso, já tava bebi muita água, entrei na prova para fazer, sempre bebo quase 1,5 litro de água antes da prova, aí não tava aguentando, falei, pô, quero ir no banheiro, já aconteceu comigo já, tá, gente? Em Minas, quero ir ao banheiro, e com rebuliço que veio até o coordenador da prova de saber o que estava acontecendo, mas eu fui ao banheiro. Mas assim, tá escrito no edital que só 1 hora depois, 1 hora depois, tá? O candidato poderá entregar a folha de resposta da prova, essa aqui também é bom também, tá? E deixar definitivamente o local de realização da prova, somente após recorrido 1 hora, ou seja, 60 minutos do início. Porém, não poderá levar consigo o cartão de questões, nenhum tipo de anotação de resposta. Deu 1 hora. Eu acho muito pouco. Ou você sabe pra caramba, até que vai cair matemática, ou tu não sabe nada. Deu 1 hora depois, se você fazia um signo, tava ferrado também. Não deu nem pra sair da sala, tá vendo? Bianca falando aí, ó. Viu? Então é bom ler o edital, gente. Edital é de suma importância a leitura do edital. Mas o tempo até a prova, 4 horas pra mim é muito pouco. Não, 4 horas é mais do que foi CNU, né? E aqui vai ser legal que tem específico, vai dar para o tempo vai ser considerável, tá? Então não pode sair, se foi 1 hora, deixa embora, nem esquenta que tá indo embora. Tá indo eliminado embora, tá? O candidato poderá levar consigo caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final do período estabelecido no subitem 11.20 desse edital, devendo obrigatoriamente devolver ao fiscal da sala sua folha de resposta, devidamente preenchida e assinada. E qual é o tempo? A aplicação da prova terá 4 horas.
tá? Incluindo o tempo de preenchimento da folha de resposta. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão do afastamento do candidato da sala de prova. Ou seja, se você quiser levar o teu cartão de prova, tu vai ter que ficar 4 horas lá. Se quiser levar o cartão, tem que ficar 4 horas. Viu como é que é importante? O edital é muito importante, nos traz muitas informações, gente. Nos abre assim, né? Isso é muito importante, sempre ler o edital, sempre, sempre, sempre. Então já sabe, né? Quer levar? Agora, tu pode sair antes, só tem que saber o que tu marcou na prova, que é um pouquinho difícil, né? Com 70 questões, né? Mas quem quiser já sabe. Vai com calma, vai controlando o tempo, vai deixando o tempo passar um pouquinho, entendeu? Para chegar até 4 horas poder levar o cartão. Não precisa nem, se quiser levar o cartão, a prova, não precisa nem se preocupar de fazer a prova rápida. Vai fazer uma prova devagar a seu tempo, tá? Gabarito preliminar, tá? Aqui, o gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados, por isso que eles falam que eles não vão deixar você levar, que depois eles vão disponibilizar para vocês, tá? Um dia após a aplicação da prova, no site da OACP, tá? Instituto OACP. Será considerado aprovado no concurso o candidato que obtiver a pontuação e classificação mínimas. Será aprovado. Aprovado não é classificado o número de vagas, tá? Mas que tiver aquela, o que nós já lemos lá atrás, né? No caso dos candidatos inscritos nas vagas reservadas, será observado ainda o previsto para o respectivo procedimento complementar. Os candidatos serão classificados em uma ordem decrescente de nota final, observado o grupo do cargo, nível médio, nível superior e o tipo de vaga que concorre. A nota final dos candidatos será igual à nota obtida na prova objetiva, tá? Na hipótese de igualdade de nota final, terá preferência sucessivamente o candidato que tiver maior, empatou, tem mais de 60 anos, já sabe que ele tem prioridade. Aí não tem mais de 60 anos, o que vai pesar para vocês? Geralmente não tem. Qual vai ser se empatar, qual a matéria que vai ser o primeiro, depois da idade, a primeira nota de corte ali, de corte não, pô, de empate, de desempate. Qual a nota que vai ser? Lei edital me dá, não, nunca me deu não, graças a Deus, sempre me deu sorte. Não, aqui ó, obtiver a maior pontuação de conhecimentos específicos, específica, vale 75 pontos. Se tu gabaritar específica, ainda tem aquilo ainda, por se eu empatar com alguém e a pessoa lá fez 72, 74 pontos, já tá fora já, porque eu tô empatado comigo, eu tô dentro, não tem isso ainda, a específica. Depois português, depois raciocínio lógico, legislação e informática nessa ordem. Persistindo no empate, terá preferência o candidato com mais idade, exceto os enquadrados na linha, ou seja, exceto aqueles 60 anos. Ou seja, ficou tudo empatado. Aí você vai pro dia, mês e ano, tá? Isso acontece muito quando tem só uma matéria. Quando tem só uma matéria, isso acontece, tá? Na UERJ aconteceu isso. Eles verificaram lá dia, mês e ano. Tem, por exemplo, eu nasci em maio. Tem gente que nasceu em maio, nasceu antes de mim, do dia 15, teve a mesma nota, mas nasceu em maio, ou nasceu antes, mês anterior, né? Ficou na frente. Isso acontece, tá? Mas só quando você tem uma matéria ou 2 matérias pedidas na prova. Quando tem vários conteúdos assim, empatar em tudo, só quem tá mais lá para baixo, né? Quem fica mais para cima, não. Aqui, quantitativo de vagas, tá? Quem não sabe, existe uma lei desde 2009, né? Que agora tá sendo aplicada em todos os concursos federais, tá? Você tem o máximo de candidatos, né, que vão ser homologados, tá? Pô, todo mundo vai ser? Infelizmente não. São 5 vagas. Quantos homologados vão ter? Quantos homologados vão ter? Fala pra mim. Ah, Alessandro, eu sou o 23. É o primeiro derrotado. O 23º vai ser o primeiro derrotado, que não vai homologar. Mas, Alessandro, e se tiver vaga? E caso tenha vaga? E se surgir vaga? Se surgir vaga, vai acontecer o que aconteceu. Quem lembra do concurso de 2021 da UFRJ? Lembra? Teve um concurso com 5 vagas para a UFRJ. Lembram disso? Aí chamou todo mundo, né? Houve até um probleminha negócio de chamar aí. Aí depois, em 2023, teve um edital com 10 vagas. Quem lembra disso aí?
Aí falou assim, pô, mas o concurso está em vigência. Só que a UFRJ, ela levou em consideração isso aqui. Era uma vaga para a UFRJ, era uma vaga. Quantos homologados? Era uma vaga para a UFRJ. Quantos homologaram? Somente 5. Chamaram os 5. Depois, com o concurso em validade ainda, o que ocorreu? Surgiram 10 vagas, não foram isso? Foram 10 vagas, não foram 10 vagas depois? Né? 7 para concorrência, 2 para pretos e pardos e 1 para PNE, não foi isso aí? Para PCD, não foi? Foi isso mesmo. Aqui, ó. Então, a homologação deveria ser quantos? 38. Não foi isso porque muitas pessoas ficaram reprovadas na prova prática. Então, acho que ao total homologaram 17, mas poderia ter homologado até o 38º. Entendeu, gente? Como vocês veem isso aqui, verem agora no concurso federal, o que significa? Uma vaga, candidatos homologados, 5, 2 vagas, 9. Eu sempre falo isso, as pessoas mesmo que eu não entendia, né? 3 vagas, 14, 4 vagas, 18, até 30 vagas. O concurso ofereceu 40 vagas. A homologação vai ser o quê? O dobro da quantidade de vagas. Ofereceu 40, vai homologar até 80. Ofereceu 31, vai homologar até o 62. E o 63 está fora. Alessandro, é assim que faz, igual aconteceu. Chamou todo mundo na FRJ. Durante a validade do concurso, surgiram mais vagas, tiveram que abrir outro concurso, tiveram que incluir a radiologia, porque surgiu mais vagas. Entendeu, gente? O que significa isso aqui? Ficou entendido? Então, você tem que ficar... Para você ser homologado, você tem que ser o quê? O 22º colocado, tá? Para você ser homologado, tem que ser o 22º colocado. Para você entrar, você tem que estar aqui. Para ser homologado, tem que estar aqui. Para entrar, tem que ser de cara, né? Tem que estar na esquerda. Para ser homologado, tem que estar na direita. Beleza, gente? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Tá suave? Estão entendendo? Viu como não é ruim ler o edital? É muito bom ler o edital. Muito bom ler o edital. Não, come farofa. Farofa é bom. Só cuidado que engorda um pouquinho. Cuidado com a farofa. Mas farofa é gostoso pra caramba. Mas aquela farofa com bacon, linguiça é muito bom. Vamos lá. Coisa bem interessante também. Como eles irão convocar? Isso aqui de suma importância, tá? São 5 vagas, não são 5 vagas? Ele vai colocar... Então, como é que vai ser a convocação? Ele vai convocar primeiro da ampla concorrência, vai convocar, né, preto e pardo, aí depois terceiro e quarto de ampla concorrência, e por último vai convocar o primeiro de PNE, do PCD agora, antigamente era PNE, né, PCD. Então ele vai colocar, então na verdade eles vão convocar o primeiro, segundo e terceiro de ampla concorrência, primeiro, né, de pretos e pardos e o primeiro o quê? De PCD. Aqui, com certeza, alguém tem dúvida. Tem dúvida aqui? Vamos supor, se o primeiro colocado, ele vai chamar o primeiro, o segundo ou o terceiro colocado de ampla concorrência. Vamos supor que, vou fazer 2 hipóteses aqui, tá? Tenha um candidato que se autodeclarou preto ou pardo na primeira colocação. O que vai acontecer? Ele não vai entrar como pretos e pardos, ele vai entrar como o quê? Ele está dentro do número de vagas de ampla concorrência. Ele vai entrar aonde? Dentro de quê, gente? Da ampla concorrência. Automaticamente, ele já não vai mais chamar o primeiro colocado de pretos e pardos. Ele vai chamar o segundo colocado de pretos e pardos. Alessandro, mas o segundo colocado de pretos e pardos é o 15º. Fazendo só uma analogia. Ele que vai entrar. Porque ele é o segundo de pretos e pardos. Só que ele vai entrar por quê? Porque o primeiro dele também passou para ampla concorrência. Então, ele entra pela ampla e amplia, né? Por isso que é importante fazer. Quem tiver o fenótipo de pretos e pardos, faz, entendeu? E que seja aceito lá no dia da heteroidentificação, porque, cara, você tá lá atrás, você não sabe quantas pessoas negros e pardos irão passar, então você pode estar lá atrás. Se passar 2,
Imagine, agora vou fazer uma outra hipótese. Passou a primeira, a segunda e o terceiro colocado da ampla também estão concorrendo a pretos e pardos. Cara, ele vai pegar aonde tiver o primeiro, dentro da classificação dos 22, aonde está o primeiro colocado de preto e pardo, aonde está o segundo, onde está o terceiro. Tu pode ser o 22 e tu entrar. Tu tá entendendo a matemática aqui? Tu tá entendendo como é que é o jogo? Tá entendendo como é que é o jogo? Como é que funciona o jogo? Cara, faz, pô. Faz, entendeu? 307 código, faz. Tá entendendo? Por quê? Pô, caraca, eu tenho as características. Não tô falando tô falando o candidato. Eu tenho as características. Vou colocar, pô. Colocou, fez a identificação, foi aprovado, né? Não foi aprovado na identificação, saiu lá. Pô, cara, que fica em 15º, são só 3 vagas, são só 5 vagas. Mas vai que os primeiros colocados foram negros e índios. Aí chega pra você, cai no teu colo assim, ó, toma, puf. Receba, irmão, recebe aí, ó. Toma pra você aí. É que até arrepiar, recebe, pô. Recebe, pô. Entendeu? E tem que colocar, gente. Entendeu? Tem que colocar. Entendeu? Mas vamos supor, vamos homologar 22. Outro detalhe, vamos homologar 22. É a homologação 22 ali. Vamos supor que nessa prova aí não tenha aprovados de PCD. Automaticamente, né? Automaticamente, a vaga vai para ampla concorrência, tá? Só se o PCD não fizer o mínimo de nota. O mínimo para que ele possa, né, entrar, né? Só se ele ficar reprovado, porque dá para entrar aqui tranquilo, tá? Quem for PCD, coloca também. Ah, e se tiver um PCD primeiro colocado? Se tiver um PCD entre os 3 primeiros colocados, ele vai chamar o segundo PCD. Entendeu? É assim que a dinâmica funciona. Entendeu, gente? Sim ou não? Conseguiram entender? Beleza. Não tem como ficar com dúvida, tá? Se tiver com dúvida, depois só assistir novamente, tá? Agora vem para cá que tava perguntando aqui, ó. Conhecimentos básicos comuns para todos os cargos, tá? Aqui, ó. 8.112, que é a base, né, cara? LGPD, que é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Constituição Federal, mais aqui, ó, dos princípios fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais, quase aquilo que caiu no CNU, tá? Aí é que vem aqui Lei de Acesso à Informação, Código de Ética do Servidor Público, né? 6. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, Lei 9.784. Inciso 4º do artigo 37 da Constituição e da outras providências, né? E a 8429, que fala sobre tratamento de endereçamento nas comunicações de agentes públicos, que é o decreto 9.758. Não é muita coisa não, gente. A base, né, é a 8.112, entendeu? Constituição, né, não é a Constituição toda, é só uma parte dela, são frações, né? Então, assim, é bem suave. Para quem fez o CNU, isso aqui tá suave, tá ou não tá? Para quem fez o CNU, a legislação CNU, isso aqui tá ou não tá suave? Não tá suave isso aqui? Quem fez CNU sabe disso, que isso aqui tá dado. Quem fez CNU pode dizer assim, não, Alessandro, realmente não tem nem comparação com o CNU. Então, já estudou CNU, olha que maravilha. Já tá, ó, afiadinho para isso aqui já. Português, você tem lá compreensão e interpretação de texto, né? São 19 itens, né? Tipologia, gêneros textuais, figuras de linguagem, né? Acentuação, sinônimo, antônimo, ortografia, acentuação, uso da crase, morfologia, classe, né, das palavras variáveis e invariáveis, locuções verbais, função do que e do ser, formação das palavras, elementos de comunicação, sintaxe, relação sintático-semântica estabelecidas. Isso aqui gosta muito de cair, ó. Semântica, nossa senhora, entre as orações, períodos e parágrafos, né? Concordância verbal nominal, regência verbal nominal, colocação pronominal, emprego de sinais de pontuação, sua função no texto, elemento de coesão, função textual dos vocábulos, variação linguística, vai dar para trabalhar muita questão. Eduardo vai trabalhar com muitas questões também, a Luana vai trabalhar na parte teórica também. Mas informática são 8 itens, ó. Conceitos fundamentais que nós temos lá, conhecimento de software e hardware a gente tem lá, periféricos de computador, tem lá também, sistema Windows,
Word, Excel, PowerPoint, navegadores de internet, segurança de internet, está lá também. Tá? Quem estudou, né? Quem já estava estudando, né? A teoria, agora é só aplicar a prática. Tá lá também toda a teoria para você estudar também na plataforma também. Raciocínio lógico, né? Matemático, você tem lá, ó, resolução de problemas de conjunto, porcentagem, raciocínio sequencial, já tá tudo também na plataforma também, tá? Equação, razão, proporção, regra de 3, análise combinatória, permutação. O Leandro também já tá ciente já também desse edital, ele até me mandou mensagem para mim, que é professor de matemática. Tá tudo tranquilo, gente. E olha só, pessoal, aqui no preparatório, para quem não conhece, a gente tem tudo, tá? Aqui tu não só vai estudar específica não, tu vai estudar tudo, tá? Tu vai estudar legislação, português, informática, raciocínio lógico e específica, tá? Então tem muitos alunos que já estão há muito tempo com a gente, muitas aprovações, né? Graças a Deus no concurso Sisbaf, né? Minas Gerais, EBSER, HUGG, GHC, cara, os primeiros colocados foram todos daqui, né? Os parabéns para os aprovados. GHC, entre os 20 tivemos 13 aprovações. Então, assim, gente, pô, cara, só deu coração azul nos últimos concursos, só deu coração azul, né? Concurso público é aquilo. Concurso público é resultado, entendeu? Se você tem uma quantidade boa de aprovados, opa, calma aí. Tem alguma coisa legal ali, acontecendo ali legal. Então, concurso público é resultado. Tem que ser resultadista. Não adianta, tem que ser resultadista. É a quantidade de aprovados. E hoje, aqui no Rio, né? Não sei em relação ao Brasil, que a pessoa não sabe fazer. Mas aqui no Rio, gente, graças a Deus, o coração azul tá dominando. O Rio tá azul. O Rio é blue, tá? Então, daqui, ó, específica, né? Fundamentos da radiologia, princípios básicos da imagem, física das radiações, tipo de radiações, né? Radiação de frenagem, radiação característica, interação da radiação com a matéria, efeito cômputo, efeito fotoelétrico, produção de pares, né? Efeito highlight, princípio de formação da imagem, anatomia aplicada à fisiologia, que tem uma aula excelente do Marcão de anatomia. Marcão é excelente de anatomia, vou trazer ele para resolver questões também. Tem aula excelente de anatomia lá. Equipamentos e técnicas para funcionamento de equipamentos analógicos e digitais, calibração e manutenção base de equipamentos, técnica de posicionamento radiológico para exames de diferentes regiões anatômicas, processamento das imagens radiográficas, sistemas analógicos e digitais. Aí vem aqui, ó, radioproteção e biossegurança. Você pode ver que são 8 itens só, tá? Mas aí ele vem várias coisas. Princípio de proteção radiológica, tempo de distanciabilidade, uso de dosímetros em forma de filme, né? Dosimétrico, TLD, né? Opticamente estimulado, né? Que são tudo... os dosímetros são de leitura direta, correto? Né? O dosímetro é de leitura direta, né? Não é isso? Fala que não. Dosímetro é de leitura o quê? O dosímetro é de leitura o quê? Isso aí, coração azul, de leitura indireta, tá? A caneta dosimétrica, o contador Geiger, a sonda Pancake, elas são diretamente. Chegou lá, colocou para medir, ele vai me dar a quantidade, né, que está emitida de radiação ali. Os dosímetros têm que ir para leitura, tá? Uso de EPIs, equipamentos de produção individuais e coletivos, EPCs, né? Norma de biossegurança e radiologia, descarte de materiais, transporte radioativo, pérfuro, cortante. Isso aqui é uma normativa da CNEM, tá? Isso aqui é uma normativa da CNEM. Eu vou até ver a normativa, vou até preparar o material. Isso aqui é uma normativa da CNEM, tá? Que fala sobre transporte de material radioativo e pérfuro cortante, tá? Isso aqui é da CNEM, tá? Exame radiológico, procedimento específico, radiologia convencional, técnicas e protocolos. Radiologia odontológica, já tem na plataforma, a gente vai resolver questões. Ó, radiologia odontológica, exames intraoral e extrabucais, né? Periapical, né? Paralelismo, Batwing, né? Radiologia contrastada, administração de contraste sob supervisão médica e monitoração de reações adversas. Radioterapia, tá, gente? Ó, princípios básicos e planejamento de tratamentos, tá? Eu vou falar com o Macambira, tá? Quem conhece o Macambira sabe que o Macambira, né? O Macambira é fera, né? O Macambira adora dar uma aula disso aí. O Macambira, ele tem uma tara para dar uma aula disso daí. Eu vou falar com ele para ele dar... O Macambira é ótimo. O Macambira é... Porra, o Macambira é show de bola.
Então eu vou chamar ele para ele dar uma aula realmente, mas é só esse tópicozinho, princípios básicos de planejamento, princípios básicos e planejamento de tratamento. Quem fez radioterapia tá bem na fita, né? Tomografia computadorizada de ressonância, preparação de paciente para exames radiológicos, aí vai ter que falar também, além de planejamento e tratamento, vai ter que falar também de cuidar, preparação dos pacientes para radioterapia também, são 2 itens, orientação para o paciente e acompanhando seu procedimento, cuidados com o paciente prioritário, com necessidades especiais, monitoração de reações do paciente durante e após o exame, gestão de materiais e organização do meio ambiente de trabalho, controle de estoque de materiais de medicamento, organização de limpeza da sala de exames, montagem de carrinho de emergência. Cara, esse item 6 aí, eu vou enviar um e-mail para lá, dizendo que esse item 6 aí, a gente não tem que montar carrinho de emergência e verificação de medicamentos, não. Isso aí é parte da enfermagem, entendeu? Para fazer uma retificação para dar uma retificação nesse 6 aí. A gente não tem que preparar o carrinho de enfermagem, de emergência, que tem que preparar a pessoa de enfermagem, né? A gente tem que informar, a gente tem que preparar. Informática aplicada à radiologia, que a gente estuda o PAXI, a gente estuda o RIS, RIS com H, RIS com R, estuda DICOM, protocolo HL7, né? Protocolo HL7 é um protocolo padrão? Fala que é. Só que é de quê? De laudo, cuidado, tá? Protocolo HL7 de laudo. E qual o protocolo padrão de imagem? Qual o protocolo padrão de imagem? É o DICOM 3.0, isso aí, muito bom. Mas lembre que o HL7 é o protocolo padrão também. Só que não de imagem, né? De texto, tá? Cuidado com isso aí. Normas de legislação, RDC, né? Regulamento do exercício profissional, 7.394. Norma da comissão. Olha o que ele fala aqui. Normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ele não, como eu falei, acima. Ele não só quer a 3.01. Porque ele fala em normas da CNEM? Porque quando ele fala de descarte de transporte de material radioativo e pérfuro cortante, é uma normativa da CNEM, tá? Quem não sabe, é a normativa da CNEM. Vou dar uma olhadinha e eu vou fazer uma aula, vou deixar uma aula preparada para vocês. Não vou dar essa aula, não. Eu vou gravar essa aula e vou deixar na plataforma para vocês, tá? Norma de legislação, regulamentação do exercício, código de ética dos profissionais de radiologia, comunicação, trabalho em equipe, comunicação com o paciente, acompanhantes e equipe multiprofissional, registro de relato de condições de reações do paciente durante o exame, distribuição de dados com equipe de trabalho, outras competências relacionadas à operação de equipamentos computadorizados analógicos, manipulação de materiais radioativos, essa manipulação de material radioativo também é na CNEM também, execução de tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associado ao trabalho. Para encerrar, até aqui tem alguma dúvida? Até aqui ficaram com alguma dúvida, gente? Foi legal? Tranquilo? Deu para sanar as dúvidas que tinham? Belezinha? Quem tinha dúvida tirou, quem não tinha tirou, perfeito. Eu só fiquei um pouquinho curioso com isso aqui que eu vou falar agora. Requisitos de atribuições, né? Eu vou ver só do técnico em radiologia, né? Técnico em radiologia. É engraçado que lá ele fala que nosso cargo é 307, né? Aí aqui ele fala que é 306. Já tem um erro aí já, né? Que lá é 307, não é? Não é 307 lá? Lá é 307, eu vou ter que retificar isso aí. Aí aqui é 306. Vocês não reparam, mas eu reparo. Eu já sou macaco velho nisso aí, então eu reparo esses pequenos detalhes, tá, gente? Lá tá 307, aqui tá 306. Repara esses pequenos detalhes, tá? Mas eles vão fazer retificar. Eles sempre retificam, né? Aqui, requisitos: diploma ou certificado de conclusão devidamente registrado, de curso de nível profissionalizante em radiologia fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Claro, você tem que fazer um curso onde ele tenha o número SISTEC, que é o Sistema de Informação de Número Técnico, lá no MEC. Se tiver lá que não tiver um SISTEC, seu diploma não é conhecido não, tá? Ou diploma, certificado de conclusão de ensino médio mais curso técnico, fornecido por instituição de ensino, reconhecido pelo Ministério da Educação, e ainda registro profissional ativo e regular no conselho competente. Então, vamos pagar a anuidade aí, tá? Vamos ajudar o conselho, vamos pagar a anuidade aí, hein? Deixa de pagar não. Eu fiquei curioso com isso aqui, ó. Descrição sumária do cargo: preparar materiais e equipamento para exames e radioterapia. Menos que um cafezinho. Para quem quer ganhar
7K, cara, pagar menos de um cafezinho por dia por ganhar 7K, só quem tem coração azul, gente. Desculpa, mas só quem tem coração azul. E você vai estudar tudo, né? Tu estuda português, tu estuda raciocínio lógico, tu estuda legislação, informática e conhecimentos específicos. Tu tá estudando tudo, gente. Cuidado o que vocês compram por aí, tá? Vocês vão lá falar só a específica e aí te vende que a específica vale 75 pontos, então você tem cuidado que te vendem por aí. Cuidado que pode ser do Paraguai, hein? Operar aparelhos médicos de odontologia para produzir imagens e gráficos funcionais como resultado auxiliar de diagnóstico e terapia. Preparar pacientes e realizar exames de radioterapia. Prestar atendimento aos pacientes fora da sala, realizando as atividades segundo boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança e conduta ética e código de conduta. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Gente, na Unirio não tem tem a radioterapia, né, onde tem a oncologia, lá tem a oncologia. Não tem o setor para realização de exames radioterápicos, não. Agora, no servidores, eu acho que tem. Tem alguém aqui que trabalha no servidor. Eu acredito que no servidor tem radioterapia. Não sei se estão fazendo assim, visando, né? Visando a radioterapia lá do servidor. Não sei, mas isso me trouxe uma certa pouco atrás do orelha, uma certa curiosidade, entendeu? Uma certa curiosidade. Mas assim, gente, faz o concurso. Aqui tá dizendo para tu fazer aquilo, você não precisa ter o... Ih, ficou instável. Eita, ficou instável. Parou. Travou. A internet parou. A internet parou. A internet voltou. Agora voltou. Vamos ver o delay. Tá com delay grande. Técnica em radiologia não opera carrinho. Tá com delay grande. Voltou. A internet voltou. Então, gente, façam. Edital tá lido aí. Alguém tem alguma dúvida? Voltou. Eu tô vendo aqui que voltou na minha telinha que tem. Alguma dúvida ficou? Então o edital ficou lido para vocês aí. Qualquer dúvida, alguma coisa, pode me chamar amanhã, tá? Pode mandar mensagem para mim amanhã. Nossa aula já tá na plataforma já, a última aula de técnica radiográfica que tivemos. A partir de semana que vem física das radiações, 80 questões da OACP, tá? Então a gente vai ter, o que eu falei para vocês, vamos resolver todas as questões. Tudo que eu conseguir colher de material da OACP, a gente vai ter com a gente, tá? E aqui, ó, gente, né? Aqui, ó, tá a nossa plataforma, tá? Para aqueles que ainda não tem coração azul, tá? Ainda não tem o coração azul, tá? Obrigado, muito obrigado. Então tá aqui, ó, aula de específica, tá? Nossa aula de específica. Nossa querida aula de específica tá aqui. Tá aqui, ó, todo o conteúdo. Todo o conteúdo tá aqui. Isso aqui é só teoria só, tá, gente? Isso é só teoria, tá? Não se assuste não, só teoria. Só teoria que tá aqui. Então tem toda a teoria aqui. Aí você vem para português, você tem todo o conteúdo de português, tá? E tá sendo dado novamente, tá? Aí você vem aqui, ó, 8.112, ó, tudo organizado, tá? Informática, todo o conteúdo aqui. Direito constitucional aqui, administrativo. Então todo o conteúdo, a gente está tudo aqui, ó, artigo por artigo. Tudo completo para vocês. Além do mais, é uma plataforma cheia de material, ó, aula de anatomia, cheia de material aqui, ó, matemática, conjuntos, ó, aqui, ó, proposições, conectivo, tudo. Então você tem um conteúdo completo para você estudar. Completo para você falar assim, vou entrar, vou fazer a prova por menos de um cafezinho, gente. Tudo o conteúdo. Além disso, além de você ter todo o conteúdo, tá? Além da gente ter todo o conteúdo, também vamos trabalhar com intensivão. O que é o intensivão? Agora do bacalhau, né? O intensivão a gente vai trabalhar com questões contextualizando as mesmas, né? Vamos falar daquele assunto, é claro, a gente não vai ficar 1 hora numa questão, mas a gente vai contextualizar. Por isso que é essencial você estudar a teoria
né? E depois você vai lá e estuda, né? Faz o intensivão, a resolução de questões. É assim que a gente vai trabalhar, tá? Amanhã já tem aula com o Leandro. Sábado ou sexta, não sei ainda, vou ver com o Eduardo, a gente vai ter aula de português, na segunda aula de português, tá? E a partir de semana que vem, vamos atacar com tudo aí para cima do concurso. E espero que nós, né, tenhamos êxito mais uma vez e nós consigamos essas 5 vagas para cá, tá? E assim, vai ser dado tudo para vocês, entendeu? Se tiver que dar uma aula a mais, a gente vai dar. A gente sabe que diante da aula a gente vai fazer até o último homem, né? Isso aí vai ter uma aula específica com duração aí, que vai começar 2 horas da tarde no sábado, sem hora para terminar. Então, espero que todos vocês aí, né, que estão aqui, já a parte teórica já tá gravada já. Tá tudo gravado, é só chegar lá na plataforma e entrar e assistir. Tá bom? Então, todas as dúvidas, todos têm meu nome aqui. Fique com Deus. Uma semana abençoada para vocês, tá? Dedicação nesse concurso, que é um concurso assim que todo mundo tava esperando. E eu tava com uma dúvida muito grande atrás da orelha, muito grande mesmo. Eu falei assim, caraca, gente, será que vai ter a vaga para radiologia? Eu sendo de lá, sei como é que funciona, né? Falei, pô, é impossível não ter, mas a gente sempre fica com aquilo. Pô, será que vai ter a vaga da radiologia? Será que vai ter, cara? Eu tinha essa dúvida ainda, tá? Falei assim, porque eu trabalho lá, eu vivo lá, eu sei o que é aquilo lá, né? E sempre é uma surpresinha, né? Mas graças a Deus não teve surpresa. Só deixando vocês cientes, ano que vem também tem uma prova do Pedernest também, tá? Então vai ser assim, quase igual a 2014. 2014 teve a prova do INCA, teve a prova do Unirio, teve a prova do Pedernest. E teve a prova agora, né, pro INCA, mesmo que fosse cadastro de reserva, mas teve a prova federal. Tá tendo a prova do Unirio, vai ter a prova também do Pedernest. Cara, eu tô vivendo hoje, né? Tô vivendo aquilo que eu vivia 11 anos atrás, cara. É muito legal, muito gratificante. Passando por 2 vezes, né? Lá eu estudei, passei, além de dar aula, eu estudei, passei também. E aqui eu tô agora só dando aula, não vou fazer o concurso, mas é muito gratificante. E eu vi, assim, a edificação que a gente faz na vida da outra pessoa, né? É que eu falo assim, eu fico brincando, pô, por menos de um café você pode estar ganhando aí 7K aí limpo por mês, por menos de um café por mês. Olha o que pode proporcionar, o que a gente pode proporcionar para vocês. O que vocês podem proporcionar para quem tá perto de vocês, para quem tá próximo a vocês, tá? Então assim, gente, fique com Deus. Vamos estudar, vamos se dedicar, entendeu? Agradecer todo dia a Deus só pra gente estar vivo, a gente tá enxergando, entendeu? A gente tá respirando. Já tem que agradecer a Deus, já é muito importante. E que não pede coisas materiais, não. Pede a Deus assim, ó. Me dá sabedoria, me dê saúde, me dê direção. Só isso. Mais nada, gente. Que a direção a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que saber a direção, tem que ver tudo que tá ao nosso redor também, que é muito importante. Tá, gente? Não esqueçam disso, não. Um abraço pra vocês, para a família de vocês, para os entes queridos de vocês, tá? Pode ter uma noite abençoada pra vocês. Amanhã eu vou subir essa aula lá pro YouTube. Vou deixar no YouTube. E lembre o seguinte, Deus sempre está com vocês, tá? É a gente que às vezes escorregamos e Deus nunca abandona a gente não, tá? Deus não abandona a gente não. Deus sempre tá com a gente, tá bom? Forte beijo para vocês aí, um grande abraço no coração de vocês aí. Fui. Um abraço e obrigado pelas felicitações aí. Um abraço a todos.